Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica no seu canal Frutificai. Nós iremos falar neste momento sobre mais uma parcela da série Escatologia, queridos. Nós vamos falar do tema As 70 Semanas de Daniel. Queridos, nosso texto base se encontra em Daniel, capítulo 9, versículos 24 até o 27. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa exposição. É uma exposição complexa, com certeza ela vai passar um pouco além daquilo que nós sempre fazemos, mas vale a pena você ficar até o final, porque será uma exposição esplêndida, no qual eu tive que ler muito sobre o assunto. E já de pronto eu gostaria de dizer para vocês que existem pelo menos três correntes diferentes para explicarem as 70 semanas de Daniel. Se você tem interesse, é só você comentar que nós podemos fazer um estudo, mas iremos falar agora sobre as 70 semanas de Daniel. Fique conosco, se inscreva no canal, comente e também mande para as pessoas nas suas redes sociais e fale que esse canal fala do Evangelho para toda criatura. Então vamos ler o que a palavra diz em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, e ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Bom, queridos, eu gostaria de falar aqui sobre esse tema. As 70 semanas da visão de Daniel, conforme o nosso texto base, eles marcam acontecimentos importantes na vida da nação israelita e também, por extensão, em relação à vida de nós, o povo gentil. Em meio a tudo isso, queridos, a Igreja do Senhor, ela estará em cena entre a 69ª semana e a 70ª semana. Tudo começa com os 70 anos de cativeiro do povo sobre Judá e Benjamim, que foram levados escravos para a Babilônia. Deus, tocado de íntima compaixão sobre os sofrimentos, realizou o que era predito pelo profeta Jeremias, queridos, antes mesmo da ruína de Jerusalém. E depois de passados 70 anos de dura cerviz sobre a escravidão de Nabucodonosor, os seus descendentes, então, voltariam ao seu país e reconstruiriam o templo e gozariam de grande felicidade. Daniel sabia que Deus era fiel e não exigiria além daquilo que ele mesmo tinha determinado, pois ele jamais agiria contrariando a sua natureza. E assim está escrito. No primeiro ano de Dário, queridos, filho de Assuero, da nação dos Medos e Persas, o qual foi constituído rei dos caldeus, no primeiro ano que ele teve ali, Daniel relata no seu capítulo 9, a partir dos seus versículos 1 e 2, Daniel diz que entende pelos livros os números de anos de que falou o profeta Jeremias,
em que haviam de acabar as assolações em relação a Jerusalém, que eram de 70 anos. Você pode olhar a sua Bíblia em Daniel capítulo 9, versículos 1 e 2. E Daniel começa então a examinar as profecias de Jeremias no sentido cronológico. Ele começa então a fazer esse comparativo. Então ele verifica que o tempo de duração do cativeiro seriam de 70 anos. Então, pacientemente, ele começa a buscar ao Senhor para que tal coisa pudesse ser evidenciada, para que ele pudesse ser esclarecido. E como resposta às suas orações, Deus então lhe envia um anjo, o anjo Gabriel, com a profecia das 70 semanas, que marcava em detalhes os acontecimentos na vida do seu povo e também no nascimento do Messias em Israel. Queridos, essa profecia ela é tremenda e hoje nós iremos aproveitar esse ensejo de falar sobre as 70 semanas de Daniel para falarmos de 3 divisões que têm essa visão. Primeiro, 7 semanas. Segundo, 62 semanas. E terceiro, 1 semana. Eu quero que você fique até o final, porque é importante. Nós podemos entender que 70 semanas, que é somado esses 3 períodos, correspondem a 490 anos. Divididos em 7 semanas, que seriam 49 anos, 62 semanas, que são 434 anos, e 1 semana, que no caso são 7 anos. E aí, é claro, eu vou colocar também aí para você ver uma cronologia, eu vou colocar tipo uma imagem que vai poder ilustrar para você sobre tudo que nós estamos falando aqui. Então, você fique ligado, porque essa imagem ela vai estar mostrando que na última semana, que compreende 7 anos, ela vai estar dividida em 3 anos e meio cada uma. Vai ser 2 períodos ali. Só que, entendam, existe aí um entendimento pré-tribulacionista, que inclusive faz parte de um estudo que nós fizemos há semanas atrás. Se você ainda não viu, corra para ver a visão pré-tribulacionista. E aí você vai entender um pouco melhor. E aí, para quem não tem essa visão, esses 3 anos e meio, eles se compreendem mais por causa de um acontecimento que vai haver, e nós iremos falar isso mais adiante. Mas, para te adiantar, nós queremos aqui falar que a palavra de Deus é maravilhosa e, não esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Vamos então falar da primeira divisão, que são 7 semanas, que compreende 49 anos. Queridos, aqui está o ponto de partida para a gente fazer a contagem das 70 semanas, que é a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Lembre-se que foi isso que nós lemos na passagem de Daniel, quando ele então teve essa percepção sobre os anos através dos livros do profeta Jeremias. E veja, nós temos aqui duas ordens que foram dadas. E há muita divergência sobre isso, mas hoje é muito pacificado. Existiu a primeira ordem, que foi promulgada por Ciro, rei dos persas. Mas, se você examinar Esdras, no seu capítulo 1, versos 2 e 3, você vai entender que a ordem dada por Ciro não foi para restaurar e edificar Jerusalém, mas foi específica para que eles pudessem edificar o templo. Então, a partir dessa premissa, nós entendemos que não foi a partir daquele momento que conta-se essas 7 semanas. Então, existe a segunda ordem. A segunda ordem é dada por Artaxerxes. Bom, neste caso, fica bem claro que Artaxerxes, sim, ele faz com que ele dá a ordem para que fosse restaurada Jerusalém e reedificada. Então, a partir dali, que quando ele promulgou, no dia 14 do mês de Nissan, que é abril, no ano 445 a.C., aí sim foi dada a ordem de reedificação da Cidade Santa. E você pode ver isso em Neemias, no seu capítulo 2,
nos seus versículos 1 e seguinte, tá, queridos? Segundo o calendário profético, a reedificação durou 7 semanas, mas a construção levou 49 anos, segundo o calendário ocidental, e terminou no ano 396 a.C. E aí você pode fazer um comparativo através do livro de Números, no seu capítulo 14, verso 34, e Ezequiel, também no seu capítulo 4, verso 6. Queridos, é importante você ler todas as referências e poder entender em que passo nós estamos falando. O primeiro pontapé das 7 semanas ou 49 anos tinha que ser com a reedificação e restabelecimento de Jerusalém. E essa ordem foi dada não por Ciro, mas sim por Artaxerxes. Bom, nós temos que passar agora pelas 62 semanas, que é a segunda divisão que nós estamos fazendo aqui. Bom, essa profecia, ela dizia, nós lemos ali em Daniel que essa parte da profecia, ela fala que seriam então, que as ruas e as tranqueiras, elas se reedificarão meio a tempos angustiosos, queridos. E o primeiro período que começou seria no ano de 445 a.C., onde termina os 49 anos, e esse período nós podemos entender que compreende no seu início em 396 a.C. Bom, queridos, esse segundo período ele está intimamente ligado ao primeiro, porque a gente está fazendo uma soma entre as 7 semanas e as 62 semanas, que somadas elas dão 483 anos. Bom, esses tempos angustiosos do qual está relatando ali o livro de Daniel, eles marcam as atrocidades sombrias sofridas por Israel debaixo dos monarcas e também do domínio romano, dentro do período de 483 anos. Bom, queridos, e aí, passado, ou então findo 62 semanas, chegamos ao tempo do batismo e início do ministério de Cristo, que se encontra em Mateus, no seu capítulo 3, versos 13 até o 17. E a referência de Daniel se encontra em Daniel, no seu capítulo 9, verso 25. A nação de Israel, ela nega o seu Messias. E isso se encontra em João, no seu capítulo 1, verso 11. E também essa mesma nação consente com a morte do Messias, que se encontra em Mateus, no seu capítulo 27, versículos 11 até o 31. E a referência em Daniel, ela está em Daniel, no seu capítulo 9, verso 26, que diz: será tirado o Messias. Bom, queridos, inicia-se então um tempo em que a história da igreja, ela não é só formada por judeus, ela é formada principalmente por gentios e judeus convertidos. Veja que agora não estamos falando mais daquele povo escolhido, no qual tinha uma exclusividade. Agora estamos falando de judeus que foram convertidos ao cristianismo e também os gentios. Bom, isso está em João, no seu capítulo 1, verso 12. E então eu gostaria de relatar para os amados que essa 62ª semana há também um entendimento de que a vinda do Messias não seria no final das 62 semanas. Ela poderia ocorrer antes do que isso. Mas aí, como eu disse para os amados, essas correntes elas são muito divergentes e teria que ter tempo para falar sobre elas. Bom, vamos falar sobre a terceira divisão que nós temos do calendário das 70 semanas de Daniel, que seria uma semana que compreende 7 anos. E veja aí, eu vou colocar aqui mais uma vez aquela imagem para fixar na sua mente, mas eu gostaria que você fixasse também nessa imagem e pudesse ver que aí essa semana é a semana onde o anticristo firmará o concerto com muitos, que no caso são os judeus
por uma semana, ou seja, 7 anos. Mas como eu disse aqui, ela seria dividida em 2 partes, ou sessões, seriam 3 anos e meio cada. Então, queridos, aqui nós estamos tratando do período sombrio da grande tribulação. Então, como eu disse aqui, esse período de grande tribulação, como a imagem está mostrando, ela também compreende o período onde pessoas têm um entendimento pré-tribulacionistas e outros têm um entendimento pós-tribulacionistas. Isso daí são coisas diferentes, mas eu gostaria que você fixasse na sua mente e visitasse o nosso canal para ver a diferença entre os dois, tá bom? Então, queridos, eu queria falar porque há também o dito sobre o primeiro príncipe e o segundo príncipe. O primeiro príncipe, ele aparecerá das 69 semanas e o segundo, contudo, ele só vai aparecer na última semana. Exatamente isso, queridos. O primeiro príncipe, ele aparece dentro desse período até a 69ª semana. Mas o último príncipe, ele aparece na última semana. Antes da aparição do segundo príncipe, haveria uma invasão ao santuário judaico por parte do seu povo, conforme nos é dito no versículo 26, e o povo do príncipe há de vir e destruirá a cidade e o santuário. O texto em foco não diz que o príncipe destruiria a cidade, mas sim o seu povo. Então, essa profecia se refere ao povo romano comandado pelo general Flávio Tito Vespasiano, que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Portanto, o príncipe, no qual é o segundo, que será na última semana, que é o anticristo, ainda virá. Ele ainda estará vindo, querido. E ele não virá para destruir a cidade e o santuário, mas para o profanar. E aonde nós vemos isso? 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, verso 4. Não deixe de ler todas as nossas referências. Alcançado esse objetivo, quando ele faz uma aliança, quando ele acaba iludindo as pessoas com seu tratado de paz, onde ele faz toda uma maquiagem sobre as suas intenções, mas quando ele alcança tudo quanto ele quer, ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E isso também está em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, verso 4, parte B. E será nesse momento em que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. E aí, segundo o livro de Mateus, no seu capítulo 24, verso 15, os judeus não aceitarão esse tipo de profanação na casa de Deus. E certamente reclamarão ao anticristo, e ele, indignado, ele irá romper a aliança e o concerto, deflagrando então uma grande perseguição em face dos judeus, que também está em Mateus, no seu capítulo 24, versos 15 até o 22. Eis a razão, queridos, pelo qual vai ter o retorno de Cristo à terra, e então vai ter o extermínio do anticristo para estabelecer o seu reino milenar, e ele purificará novamente o santuário e ungirá o santo dos santos conforme a profecia. Então, queridos, eu gostaria que você tivesse bem atento entre essas 3 divisões dos quais nós fizemos aqui e seus acontecimentos. As 7 semanas, que é a edificação e é o restabelecimento de Israel, que acontece através de Artaxerxes. Vemos aqui as 62 semanas, que é o decorrer da história dos judeus, onde foi deflagrada uma grande sombria perseguição, muita tristeza, onde monarcas, muitas coisas aconteceram com eles, o domínio romano. E quando termina a 62ª semana, então
tem a chegada do Messias, também o seu ministério em vigência. Depois Israel acaba negando a existência do Messias, consente na sua morte. Então o Messias é retirado. E aí nós vemos que depois disso vai ter o período onde vai ter a última semana. E essa última semana é a semana onde vai acontecer grandes coisas, principalmente a grande tribulação e também a grande aliança que terá o anticristo com as nações e principalmente com os judeus. Mas haverá o rompimento dessa aliança e desse concerto quando ele, depois de tudo o qual ele tinha colocado em seu coração, ele tinha alcançado, ele vai sentar-se no santuário e vai sentar-se como Deus. E vai ser nesse momento que Israel não irá aceitar, irá inclusive reclamar, irá ali ter rompido a aliança entre eles e o anticristo, deflagrando uma grande perseguição e uma grande guerra. Queridos, eu espero que as 70 semanas de Daniel elas sejam esclarecedoras para a sua vida, principalmente se tratando de um estudo escatológico no qual muitas coisas vão acontecer. Espero que você esteja atento aos sinais, esteja atento às muitas coisas que estão acontecendo, principalmente porque tem muita coisa a ser dita sobre escatologia. Então, se você tem algum tipo de estudo escatológico no qual você deseja, nós estamos aqui abertos para estudar cada vez mais e de abençoar a tua vida. Mas de pronto, eu quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua atenção e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.